Ele provavelmente está farto dela. Ultimamente, o rei Charles não tem feito nenhum esforço para esconder sua crescente frieza em relação a Camila. Ela tem desaparecido de eventos públicos importantes enquanto ele demonstra visivelmente desconforto sempre que o nome dela é mencionado em público. Mas o que realmente abalou o palácio começou com uma carta secreta entregue diretamente nas mãos do rei. Surpreendentemente, a carta havia sido deixada pela própria rainha Elizabeth antes de falecer. Ela levantou uma suspeita aterradora, questionando se Camila teria interferido no tratamento médico de Charles no passado. A partir daí, uma série de eventos há muito enterrados veio gradualmente à tona, todos conectados a um nome inesperado, Camila. Ele foi forçado a confrontar memórias antigas, aqueles momentos inexplicáveis em que sua saúde se deteriorou repentinamente sem motivo aparente. Será Camila realmente vítima de acusações tardias? Ou será ela a responsável por um segredo obscuro que toda a família real jamais ousou encarar? No início de abril de 2026, Londres ainda estava fria, mas a opinião pública britânica e a mídia internacional fervilhavam como nunca. As manchetes dos principais jornais giravam em torno de uma história que causou grande comoção no reino. O rei Carlos III e a rainha Camila enfrentavam uma grave crise. A ausência de Camila em uma série de eventos importantes era extremamente incomum. Desde a cerimônia em memória dos heróis nacionais na Abbadia de Westminster, até uma breve visita à Escócia, onde normalmente estaria ao lado do rei, ela não comparecia a nenhum evento. Cada vez que estava ausente, o palácio oferecia apenas desculpas vagas, alegando compromissos pessoais ou problemas de saúde. O público não se convenceu facilmente. O que alimentou ainda mais as suspeitas foi a própria atitude do rei Charles. Durante uma breve interação com a imprensa em Sandringham, quando um repórter perguntou diretamente: "Majestade, como está a rainha Camila? Não a temos visto muito ultimamente." O rei hesitou por um segundo. Seu rosto demonstrava claramente irritação. Ele mordeu o lábio inferior, desviou o olhar da câmera e respondeu em tom seco e frio: "Ela está bem. Obrigada pela sua preocupação." Ele então mudou rapidamente de assunto. Aquele momento se espalhou como fogo em palha pelas redes sociais. Muitos comentaram que aquilo não era mais o cansaço comum de um rei na casa dos 70 anos, mas um sinal claro de uma profunda crise no casamento real. Poucos sabiam, porém, que por trás daqueles rumores superficiais se escondia um evento secreto ocorrido exatamente 2 semanas antes, um evento que mudara completamente tudo no coração do rei Charles. Naquela tarde, no palácio de Buckingham, um envelope grosso e cuidadosamente lacrado foi entregue diretamente em suas mãos. O remetente era um servo aposentado há muito tempo que servira a rainha Elizabeth II fielmente por mais de 3 décadas. Ele não a enviara pelos canais habituais do gabinete real, mas por uma rota privada e discreta para garantir que a carta chegasse apenas a Charles. Charles estava sentado sozinho em seu escritório particular, onde a luz quente e dourada de um abajur incidia sobre pinturas antigas e estantes de livros repletas de objetos. Ele segurava o envelope sentindo seu peso. Seu coração acelerou. Com cuidado, ele rasgou o envelope. Dentro havia 2 folhas de papel. Uma era uma carta explicativa do antigo criado, e a outra era uma cópia de uma carta manuscrita da rainha Elizabeth. Sua caligrafia familiar e resoluta, ligeiramente trêmula pela idade. O criado escreveu: "Vossa Majestade, antes de falecer, a rainha Elizabeth deixou esta carta e instruiu que fosse mantida em absoluto segredo. Ela pediu que a carta fosse entregue a você pouco antes da ascensão do príncipe William ao trono para evitar choques durante o seu reinado. Isso era o que mais a preocupava em seus últimos dias." Charles respirou fundo e abriu a carta de sua mãe. As palavras apareceram claramente. "Meu amado filho Charles, se você está lendo estas linhas, significa que eu parti e você está sentado no trono. Peço desculpas por ter escondido isso de você enquanto eu estava viva. Eu suspeitava secretamente que Camila havia interferido em seu tratamento contra o câncer durante o período mais difícil. Não tenho provas definitivas, mas os sinais eram muito claros. Por favor, verifique você mesmo com a máxima cautela e discrição. Não deixe que as emoções nublem seu julgamento. Nossa família real já passou por muitas turbulências. Não quero que você sofra mais feridas causadas por alguém próximo." Charles parou. Um arrepio frio percorreu sua espinha. Câncer, a doença contra a qual ele havia lutado publicamente e da qual declarara estar se recuperando. Bem graças ao diagnóstico precoce. Agora a carta de sua mãe plantou uma dúvida terrível em seu coração. Camila, a esposa que ele escolhera, apesar da oposição pública, poderia ter tentado lhe fazer mal. A princípio, Charles tentou negar.
Ele disse a si mesmo que era apenas a suspeita de uma mãe idosa e ansiosa preocupada com o filho. Camila o apoiara em inúmeras tempestades desde o divórcio com Diana até os longos anos de espera pelo trono. Ela fora seu apoio emocional. Como ela pôde fazer uma coisa dessas? Mas as palavras de sua mãe eram claras demais. Charles sabia que a rainha Elizabeth nunca falava levianamente. Ela sempre agia com base em evidências e em seu dever para com a coroa. Ele dobrou a carta, guardou-a cuidadosamente em uma gaveta e tomou sua decisão. Não contaria a ninguém, nem a seus conselheiros, nem a William, e muito menos a Camila. Ele mesmo verificaria tudo. Por mais dolorosa que fosse a verdade, ele precisava encará-la. Depois de guardar a carta da mãe, Charles não conseguiu dormir em paz. Aquelas palavras queimavam como fogo em seu coração. Na manhã seguinte, ele manteve uma expressão normal diante dos cortesãos e de sua família. Mas por dentro, a suspeita começava a corroer cada pensamento. Sentou-se sozinho em seu escritório, reabriu a carta e a leu repetidas vezes. Cada leitura trazia à tona com mais vivacidade os detalhes de seu tratamento anterior contra o câncer. Charles se lembrava dos dias que passou no hospital sentindo-se excepcionalmente exausto, embora os médicos o assegurassem repetidamente de que o tratamento estava progredindo bem. Antes ele atribuía isso à idade e à pressão do trabalho, mas agora nada parecia coincidência. Remédio, murmurou Charles para si mesmo em voz baixa e preocupada. Ele se lembrava claramente de vezes em que medicamentos eram trazidos para seu quarto particular sem a supervisão direta de um médico. Na época ele não havia prestado atenção. Mas agora ele percebeu que alguns comprimidos tinham cores e formatos ligeiramente diferentes em comparação com a prescrição oficial. Ele havia ignorado isso porque confiava no sistema médico real e nas pessoas ao seu redor. Agora essa confiança começava a vacilar. Charles decidiu agir. Chamou para a sala seu conselheiro de longa data, um homem de absoluta lealdade e discrição. Sua voz era baixa, mas firme. Preciso que você reexamine todos os meus registros médicos do período de tratamento do câncer. Faça isso com absoluto sigilo. Não conte a ninguém, nem mesmo a rainha Camila. Quero saber exatamente quais medicamentos foram usados, quem teve acesso a eles e se houve alguma alteração não registrada. O conselheiro olhou para o rei, reconheceu a gravidade em seus olhos e simplesmente assentiu. Sim, majestade. Farei isso imediatamente. Nenhuma palavra escapará. Nos dias seguintes, Charles viveu em silenciosa tensão. Ele continuou a frequentar reuniões e cerimônias reais como de costume, mas sua mente estava sempre voltada para a investigação. Todas as noites sentava-se sozinho relembrando as conversas com Camila durante o tratamento. Ela sempre estivera ao seu lado, confortando-o e oferecendo palavras de encorajamento. Agora, essas lembranças lhe causavam uma dor aguda. Quando o primeiro relatório do consultor chegou, Charles sentiu o coração apertar. Os registros médicos mostravam vários lotes de medicamentos registrados como suplementos, mas os horários de entrega não correspondiam ao cronograma oficial. Além disso, alguns membros da equipe médica que o examinaram apareceram com uma frequência incomum, especialmente à noite. Muitos pequenos detalhes que ele havia ignorado anteriormente agora coincidiam de forma assustadora com o que a rainha Elizabeth havia escrito em sua carta. A suspeita gradualmente se transformou em genuína preocupação. Charles sentiu uma profunda decepção misturada com raiva. Ele, o rei de um grande reino, poderia ter sido traído pela própria esposa da maneira mais cruel. Ordenou que a investigação fosse ampliada, solicitando uma lista completa de todos que entraram ou saíram de sua sala de tratamento durante aquele período, especialmente qualquer pessoa com laços estreitos com Camila. Cada peça foi se encaixando gradualmente, formando um quadro assustador. Charles sabia que se a verdade fosse confirmada, a família real enfrentaria uma crise sem precedentes. Mas ele não podia parar. Ele precisava da verdade, mesmo que isso destruísse tudo em que um dia acreditara. Durante esses dias, Charles tornou-se mais reservado. Evitava contato pessoal com Camila, usando o trabalho como desculpa. Sempre que ela perguntava, ele respondia secamente, evitando o olhar dela. Camila pareceu notar a mudança, mas não insistiu no assunto. Isso só aumentou as suspeitas de Charles. Voltando a 2023, quando Charles estava na fase mais intensa do seu tratamento contra o câncer, o Palácio de Buckingham ainda mantinha uma aparência de calma, mas por dentro um incidente silencioso e inesperado havia ocorrido.
Em uma noite, um funcionário próximo da rainha Elizabeth estava verificando o corredor do andar superior quando por acaso parou atrás de uma porta entreaberta de um pequeno cômodo. Ele ouviu claramente uma conversa entre Camila e um guarda-costas real de confiança, aquele em quem ela mais confiava. A voz de Camila era baixa, mas clara, carregando um toque de tensão. Você precisa fazer isso rapidamente. Basta substituir por um medicamento que retarde o processo de recuperação, nada que coloque sua vida em risco. Charles não pode saber de nada. Se ele se recuperar muito rápido, tudo vai mudar. O guarda-costas respondeu com voz grave. A medicação está pronta, vou trocá-la à noite quando houver menos pessoas por perto. O criado ficou horrorizado. Seu coração batia descompassadamente. Ele se retirou silenciosamente e correu diretamente para a rainha Elizabeth. Em seu quarto particular, ele se ajoelhou e relatou cada palavra com a voz trêmula. Acabei de ouvir. Camila e o guarda-costas estão discutindo a substituição da medicação do príncipe Charles. Apesar da idade avançada, o olhar de Elizabeth permanecia penetrante. Ela endireitou-se na cadeira e disse friamente: Tem certeza? Repita cada frase. Após ouvir, permaneceu em silêncio por um longo momento e então ordenou: Mantenha isso em absoluto segredo. Não conte a mais ninguém, nem mesmo a Charles. Eu cuidarei disso. A rainha agiu com rapidez e decisão. Ela imediatamente convocou seu médico pessoal de maior confiança ao palácio e ordenou que todo o lote de medicamentos administrado a Charles fosse substituído pelo correto de acordo com o regime prescrito. A troca foi realizada naquela mesma noite sem deixar vestígios. Ao mesmo tempo, ela secretamente coletou amostras dos medicamentos adulterados e as enviou para análise em um laboratório independente na Suíça, sob uma identidade falsa. Os resultados dos exames chegaram depois de algumas semanas. O medicamento substituto continha uma substância que retardava a recuperação celular, mas a dosagem não era suficiente para colocar sua vida em risco. No entanto, era suficiente para explicar por que a recuperação de Charles havia sido mais lenta do que o esperado. Ainda assim, as provas não eram suficientemente fortes para acusar Camila diretamente em público ou dentro da família real. Elizabeth temia que agir precipitadamente permitisse que Camila apagasse todos os vestígios. Decidiu então prosseguir com a investigação em absoluto silêncio. Ela não disse nada a Charles, pois não queria sobrecarregá-lo enquanto ele lutava contra a doença. Nos meses seguintes, a rainha Elizabeth reuniu discretamente mais informações. Ela verificou a agenda de Camila, monitorou os movimentos dos guarda-costas e registrou cuidadosamente cada detalhe. Mas sua saúde estava se deteriorando rapidamente. A doença progrediu mais rápido do que o esperado. Em seu leito de enferma, ela sabia que o tempo estava se esgotando. Numa noite chuvosa em Balmoral, Elizabeth chamou sua criada mais próxima para junto de sua cama. Sua voz estava fraca, mas ainda clara. Guarde esta carta para mim. Quando eu morrer, espere até que Charles esteja estável e pouco antes de William ascender ao trono, antes de entregá-lo a ele. Não quero que meu filho carregue esse fardo enquanto estiver reinando. Prometa-me. O servo ajoelhou-se com lágrimas escorrendo pelo rosto. Majestade, eu prometo. Farei exatamente como o senhor instruir. Elizabeth assentiu levemente e entregou-lhe a carta que já havia escrito à mão, cuidadosamente lacrada. Era sua última carta para o filho, um aviso do além-túmulo. Quando a rainha Elizabeth faleceu, toda a Grã-Bretanha mergulhou em luto nacional. Camila estava ao lado de Charles com o rosto triste, apoiando-o em público. Ninguém sabia que por trás daquela fachada serena se escondia um segredo sombrio que a rainha levara consigo para o túmulo. A carta permaneceu adormecida por 3 anos. Aguardando o momento certo, até que 2 semanas atrás finalmente chegou às mãos de Charles. Agora, sentado no palácio, Charles compreendia com mais clareza do que nunca por que sua mãe havia escolhido o silêncio enquanto estava viva. Ela queria proteger o filho, mas também não queria que a família real se envolvesse em um grande escândalo enquanto ela vivesse. A verdade estava gradualmente vindo à tona. Camila tentara controlar a saúde dele para fortalecer sua própria posição, e a rainha Elizabeth discretamente impedira que o pior acontecesse. Após terminar de ler a carta da mãe, Charles não hesitou mais. Ele sabia que não podia ficar de braços cruzados. Logo na manhã seguinte, convocou seu conselheiro mais confiável ao seu escritório particular e deu uma ordem clara: preciso de uma revisão completa da agenda de viagens da rainha Camila, das aprovações internas e dos registros de atividades de 2022 a 2024. Concentre-se no período do meu tratamento contra o câncer. Conduza isso com extrema discrição e relate tudo diretamente a mim. O conselheiro assentiu, compreendendo plenamente a seriedade da situação.
A investigação começou em silêncio. A princípio, tudo parecia normal. Todas as atividades públicas de Camila tinham registros limpos. Charles soltou um leve suspiro de alívio, esperando que as suspeitas de sua mãe fossem apenas um mal-entendido. Mesmo assim, ordenou uma investigação mais aprofundada dos arquivos internos, documentos acessíveis apenas a alguns membros da família real. Quando os relatórios detalhados chegaram a algo incomum, começou a vir à tona. Durante o tratamento de câncer de Charles, Camila autorizou repetidamente um guarda-costas de confiança chamado Thomas Hargrove a deixar o palácio à noite com uma frequência incomum. Os motivos alegados eram apenas assuntos pessoais ou visitas aparentes, mas as ocorrências ultrapassaram 20 vezes em 3 meses. Esse período coincidiu exatamente com a época em que a recuperação de Charles se mostrou excepcionalmente lenta. Charles segurava o relatório com firmeza, a voz baixa e tensa. Encontrem-me todas as informações possíveis sobre Thomas Hargrove. A equipe de segurança real aprofundou-se rapidamente na investigação. Descobriu-se que Thomas Hargrove havia se demitido poucas semanas depois de Charles ter concluído seu tratamento principal. Ele simplesmente desapareceu do sistema sem deixar endereço ou informações de contato. Nenhuma explicação, sem despedida. Isso só aumentou as suspeitas de Charles. Ele ordenou imediatamente: localizem Thomas Hargrove a qualquer custo. Quero encontrá-lo e interrogá-lo diretamente. Ao mesmo tempo, analisar todas as transações financeiras e os vínculos com farmácias nos subúrbios de Londres durante esse período. Concentrar-me em locais capazes de fornecer medicamentos especiais. Os dias seguintes foram os mais estressantes para Charles. Ele ainda precisava manter sua agenda pública real, mas todas as noites aguardava novas informações. Quanto mais a fundo investigavam, mais detalhes assustadores surgiam. Os registros mostravam que Thomas Hargrove viajava frequentemente para uma pequena farmácia nos subúrbios do norte de Londres, um lugar pouco conhecido que não constava na lista oficial de fornecedores da família real. Charles sentiu sua ansiedade aumentar. Ele se lembrou das palavras de sua mãe na carta. Os sinais eram muito claros. Agora ele percebia que não eram mais meras suspeitas. Sempre que via Camila em reuniões de família ou pequenos eventos, ele tinha que conter suas emoções. Ela continuou a perguntar sobre ele gentilmente como de costume, mas Charles respondeu apenas brevemente, evitando o olhar dela. Uma semana depois, a equipe de investigação relatou progressos significativos. Haviam encontrado vestígios de Thomas Hargrove. Ele estava vivendo e se escondendo em uma pequena cidade litorânea no sul da Inglaterra, preparando-se para emigrar. Charles ordenou imediatamente: tragam-no aqui, não o deixem escapar. Quando Thomas Hargrove foi conduzido a uma sala discreta no palácio, seu rosto estava mortalmente pálido. Charles sentou-se à sua frente, sua voz fria, mas carregada de autoridade. Thomas, o que você fez naquelas noites em que saiu do palácio em 2023? Quem lhe deu ordens? Conte-me tudo se ainda quiser uma vida normal. Thomas baixou a cabeça, suando muito. Ele sabia que não poderia mais negar para sempre. Charles não usou a força, mas o poder do rei, e as provas já reunidas eram suficientes para fazê-lo tremer. 3 anos antes, Camila acreditava que o assunto estava encerrado. Ela manteve silêncio absoluto por 3 anos, continuando a consolidar sua posição como rainha e sorrindo gentilmente ao lado de Charles em público. Ela dizia a si mesma que havia sido uma medida necessária para proteger seu futuro, mas tudo mudou nos últimos dias. Quando Camila percebeu que Charles estava se tornando estranhamente distante, começou a se preocupar. Ela o observou evitando contato visual, dando respostas curtas e frequentemente permanecendo sozinho em seu escritório. Certa noite, ela o viu por acaso convocar seu conselheiro de confiança para uma reunião particular com uma expressão grave. Uma sensação de inquietação a impediu de ficar parada. Camila decidiu agir. Ela recuperou secretamente um número de telefone antigo, uma linha privada que usara apenas uma vez 3 anos atrás, e contatou Thomas Hargrove novamente. Sua voz tremia um pouco, mas ela tentou manter a calma. Thomas, sou eu. Charles está desconfiado. Ele está investigando algo. Você precisa apagar todos os vestígios. Não deixe que eles o encontrem. Do outro lado da linha, Thomas entrou em pânico. Majestade, eu renunciei e estou vivendo escondido. Pensei que tudo tivesse acabado há muito tempo. Não acabou mais. Camila o interrompeu com a voz mais urgente. Você deve sair da Inglaterra imediatamente. Apague todos os registros antigos e queime todos os papéis restantes. Se eles te encontrarem, você vai me arrastar junto. Vou te mandar mais dinheiro, mas você precisa desaparecer completamente. Entendeu? Thomas ficou em silêncio por um momento, depois respondeu com a voz trêmula.
Vou tentar, mas você precisa prometer me proteger se as coisas derem errado. Se você fizer isso direito, eu cuidarei de você. Mas se você me trair, não me culpe, respondeu Camila friamente antes de desligar. Logo após a ligação, Camila começou a apagar todos os vestígios de si mesma. Ela revisava secretamente os registros internos de aprovação, tentando editar ou excluir entradas relacionadas a Thomas. Também contatou a farmácia suburbana por um canal privado, exigindo que o proprietário apagasse todos os registros de transações antigas e prometendo compensação se necessário. Todas as noites, sentava-se sozinha em seu quarto com o coração acelerado, dividida entre o medo e a raiva. Não posso perder tudo só por causa do que aconteceu anos atrás, disse a si mesma com o rosto contorcido de tensão. Camila ainda se apresentava em público com sua calma habitual, mas por dentro estava numa corrida contra o tempo. Ela sabia que se Charles encontrasse Thomas primeiro, tudo desmoronaria. Ela contatou Thomas mais uma vez para insistir. Onde você está? Já comprou a passagem de avião? Não hesite mais, respondeu Thomas. Estou providenciando tudo. Partirei da Inglaterra amanhã. Fiquem tranquilos, não direi nada. Mas Camila não se sentiu tranquilizada. Ela pressentia claramente que Charles estava se aproximando da verdade. Cada vez que olhava para o marido, seus olhos pareciam mais frios e cheios de suspeita. O medo crescente a mantinha acordada à noite. Ela começou a considerar o pior cenário possível. Se fosse descoberta, negaria tudo e alegaria que Thomas a estava difamando para chantageá-la. Mesmo assim, esperava que essa segunda tentativa de encobrir seus rastros fosse bem-sucedida. Ela havia enviado mais dinheiro, emitido ordens para a mudança e tentado apagar todos os laços. Para Camila, não se tratava mais de proteger sua posição. Era uma questão de sobrevivência. Ela não queria perder tudo o que havia construído com tanto esforço. Mas não sabia que a equipe de investigação de Charles havia avançado um passo. Thomas Hargrove foi localizado justamente quando se preparava para fugir. Os telefonemas de Camila e suas últimas tentativas de apagar as evidências tornaram-se novas provas, apertando ainda mais o cerco. O segundo plano de Camila para encobrir seus rastros não só falhou, como inadvertidamente levou tudo a um clímax irreparável. A investigação secreta do rei Charles finalmente chegou ao fim. Thomas Hargrove foi detido enquanto se preparava para embarcar em um avião para deixar a Inglaterra. Sob pressão da equipe de segurança real e diante de provas irrefutáveis, ele cedeu e confessou tudo. O depoimento de Thomas foi a peça final do quebra-cabeça. A equipe de investigação verificou rapidamente as informações na farmácia suburbana. O proprietário admitiu ter vendido o medicamento especial a pedido de Thomas, e este não tinha nada a ver com os suplementos registrados nos arquivos da realeza. Além disso, transações financeiras também foram expostas. Logo após a renúncia de Thomas, Camila transferiu grandes somas de dinheiro através de várias camadas intermediárias. Charles estava sentado em seu escritório encarando o grosso dossiê. Cada página parecia uma facada em seu coração. A dor da traição o atingiu em cheio, fazendo-o cerrar os punhos até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Ele havia confiado tanto em Camila, e agora a dura verdade estava bem diante de seus olhos. Ele decidiu confrontá-la diretamente. Certa noite, Charles chamou Camila ao seu quarto particular. Não havia mais ninguém presente. Quando Camila entrou, ela ainda ostentava sua habitual expressão gentil. Mas Charles havia perdido a paciência. Colocou o dossiê sobre a mesa, a voz baixa, mas trêmula de emoção. Camila, agora tudo está claro. Thomas Hargrove confessou. Ele substituiu meus remédios a seu pedido. O que você fez com meus remédios? Por que fez isso comigo? O rosto de Camila empalideceu mortalmente. Seus olhos se arregalaram. Ela deu um passo para trás com a voz estridente. Charles, isso é calúnia. Alguém está tentando me destruir. Eu nunca ordenei que ninguém adulterasse seus medicamentos. Thomas está mentindo para se salvar. Charles olhou-a diretamente nos olhos com a voz ainda mais fria. As provas não se resumem ao depoimento de Thomas. Há registros de aprovações noturnas, transações financeiras e medicamentos que não correspondiam ao regime prescrito. Você pensou que tinha apagado todos os vestígios, mas minha mãe, a Rainha Elizabeth, sabia há muito tempo. Ela repôs a medicação a tempo e deixou uma carta para mim. Até quando você vai negar isso? Camila ficou em silêncio por um momento. Depois caiu em prantos com a voz embargada. Eu só tinha medo de que se você se recuperasse rápido demais tudo mudaria. Eu tinha medo de perder minha posição, de ser deixado de lado. Mas eu não queria te machucar. Eu só queria ter um pouco de controle sobre as coisas. Essa confissão atingiu Charles como um raio. Ele se levantou com a voz carregada de dor e fúria.
Você me traiu da pior maneira possível. Eu confiei em você, eu te amei e você fez isso quando eu estava mais vulnerável. A família real não pode tolerar tal traição. Apesar dos soluços de Camila e das tentativas de se justificar, a cadeia de evidências indiretas era esmagadoramente sólida. Não havia nenhuma ordem manuscrita direta dela, mas todos os indícios apontavam em uma única direção. Carlos, como soberano, tomou a decisão final. Ele optou por não tornar todo o assunto público para evitar mergulhar a família real em um grande escândalo que prejudicaria a imagem do país. No entanto, ele destituiu Camila de todos os seus cargos oficiais na família real. Ela não participaria mais de nenhuma cerimônia como rainha e não apareceria ao seu lado em eventos públicos. O divórcio foi realizado em absoluto silêncio. Em poucas semanas, tudo havia terminado. Camila deixou o palácio e mudou-se para uma residência privada longe dos holofotes da realeza. O escândalo interno chegou ao fim, mas os rumores continuaram a se espalhar entre o público. As pessoas começaram a questionar as frequentes ausências de Camila e o comportamento frio do rei. A imagem da família real britânica ficou seriamente abalada. Muitos britânicos se sentiram desapontados, pois esperavam que Charles trouxesse estabilidade após anos de turbulência. Charles estava sentado sozinho no trono, olhando pela janela do palácio. Ele se sentia mais cansado e solitário do que nunca. Embora tenha mantido sua posição, ele teve que encarar a dura realidade. Mesmo no palácio mais magnífico, a traição podia vir da pessoa mais próxima. Essa dor o assombraria pelo resto da vida. Se você estivesse no lugar do rei Charles, escolheria acreditar em anos de afeto ou encarar a dolorosa verdade? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. E não se esqueça de clicar no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai adorar!